Um jovem CEO poderoso decide surpreender sua filha adotiva negra e silenciosa na escola, esperando um sorriso, talvez um aceno do outro lado do refeitório. Em vez disso, ele congela. Sua filha está em pé sozinha enquanto outras crianças zombam da comida que ela trouxe, do cabelo até do sobrenome. O pior é que um adulto está ali vendo tudo e não faz absolutamente nada. Ele não intervém. Ele se senta. E é nesse momento que percebe que aquilo não é um episódio isolado. É uma humilhação diária que sua filha vem carregando em silêncio. Música. Naquela noite, ele descobre algo muito mais sombrio. Reclamações ignoradas, registros enterrados e um sistema inteiro desenhado para olhar para o outro lado. Então, na semana seguinte, ele volta à escola não como pai, mas como o homem cuja fundação financia grande parte dos projetos educacionais da rede municipal. A pergunta é: expor a verdade vai proteger sua filha ou transformá-la no maior alvo de todos? Quero saber sua opinião. De onde você está assistindo? Escreva nos comentários. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se para não perder a próxima história. O sol de outono projetava sombras longas pela cozinha, quando Caio Torres estava encostado na bancada de granito, observando a filha organizar o café da manhã com uma atenção quase ritualística. Imani, de 8 anos, alinhava cada pedaço de fruta sobre o guardanapo com precisão cuidadosa. Primeiro os morangos, depois os mirtilos, do menor para o maior. Seus dedos pequenos se moviam com foco deliberado, como se aquela rotina simples exigisse toda a sua concentração. "Está tudo bem aí, querida?" perguntou Caio, tomando um gole de café. Imani assentiu sem levantar o olhar. "Sim, papai." A voz dela era suave, quase um sussurro. Caio a observou por cima da borda da caneca. A luz da manhã iluminava os cachos escuros que ela havia preso em tranças bem feitas, tranças que ela insistira em refazer 2 vezes antes de sair. O uniforme escolar estava impecável, cada prega da saia azul marinho perfeitamente alinhada. Até os cadarços do tênis estavam amarrados com o mesmo comprimento de cada lado. Música. Aquilo não era um comportamento novo. Ainda assim, algo fez o peito de Caio se apertar. Ele se lembrou do dia 2 anos antes, em que conhecera Imani no abrigo infantil. Ela já era quieta naquela época, mas havia um brilho de esperança em seus olhos quando olhou para ele. Foi esse brilho que o levou a fazer uma promessa não apenas no papel, mas no coração. Ela sempre se sentiria segura e amada. "Quer que eu coloque um lanche extra hoje?" ofereceu, já pegando os biscoitos que ela mais gostava. "Não, obrigada", respondeu com educação. "Já tenho o suficiente." Caio observou enquanto ela embrulhava cuidadosamente a torrada que havia comido pela metade em um guardanapo e a jogava no lixo, mesmo sabendo que normalmente ela comia tudo. O instinto de pai começou a vibrar em alerta. O caminho até a escola foi silencioso e interrompido, apenas pelo som suave da chuva começando a cair. Pelo retrovisor, Caio viu Imani olhando pela janela, as mãos pequenas fortemente entrelaçadas no colo. Quanto mais se aproximavam da escola, mais aquelas mãos se apertavam uma contra a outra. "Ei", disse ele com suavidade ao parar rapidamente perto do portão da escola. "Você sabe que pode me contar qualquer coisa." "Não sabe." Imani encontrou o olhar dele pelo espelho por um breve instante. "Eu sei, papai." Ela esboçou um sorriso pequeno que não alcançou os olhos. Ao sair do carro, Caio percebeu como ela endireitou os ombros como uma soldadinha se preparando para a batalha. A imagem ficou gravada em sua mente enquanto ele seguia para o trabalho insistente durante reuniões e chamadas de conferência. Ao longo do dia no escritório, Caio se viu distraído. Entre a análise de relatórios trimestrais e reuniões orçamentárias, seus pensamentos voltavam repetidamente aos movimentos contidos de Imani, à voz baixa, à maneira como ela parecia tentar ocupar cada vez menos espaço. "Está tudo bem, Sr. Torres?" perguntou a assistente depois que ele deixou passar uma pergunta na reunião da tarde.
Sim, só estou pensando em algumas questões importantes, respondeu ajeitando a gravata e voltando a atenção para a apresentação. Mesmo concentrado em margens de lucro e estratégias de marketing, parte dele se lembrava do dia em que assinara os documentos da adoção. Naquele momento, prometera a si mesmo que ser pai sempre viria antes de qualquer sucesso empresarial. Ao olhar para o império corporativo que construíra do zero, sabia que tinha poder para resolver a maioria dos problemas. Mas algo lhe dizia que aquela situação exigia mais do que sua autoridade habitual. A rotina da noite seguiu como sempre. Jantar, lição de casa, banho. Ainda assim, Caio percebeu cada detalhe com uma atenção nova. Como Imani conferiu a mochila 3 vezes antes de colocá-la ao lado da porta. Como separou o uniforme do dia seguinte com extremo cuidado. Como pediu para ir dormir 15 minutos mais cedo, algo que nunca fazia. Depois de acomodá-la na cama e ler a história de sempre, Caio beijou sua testa e se dirigiu à porta. Estava prestes a apagar a luz quando ouviu quase imperceptível uma oração sussurrada. Deus. A voz de Imani tremia levemente na escuridão. Por favor, me ajuda a ser forte amanhã na escola. Deus. A voz de Imani tremia levemente na escuridão. Por favor, me ajuda a ser forte amanhã na escola. A mão de Caio congelou no interruptor da luz. A garganta se apertou enquanto ele escutava as palavras suaves da oração da filha. Naquele instante, o peso da promessa de protegê-la pressionou seu coração com uma urgência nova. Algo estava errado, e apesar de todo o sucesso e poder que tinha no mundo dos negócios, ele se sentiu subitamente incerto sobre como consertar aquilo. Ficou ali por um longo momento, observando o corpinho pequeno de Imani sob o cobertor estampado de borboletas, ouvindo sua respiração se tornar lenta enquanto ela adormecia. A luz noturna projetava sombras delicadas em seu rosto tranquilo, mas a oração sussurrada continuava ecoando em sua mente, carregando um peso que o acompanharia por uma noite inquieta. O brilho suave da manhã invadiu a cozinha quando Caio preparou o café. O ritmo familiar da rotina matinal se acomodando pela casa. 2 pratos com ovos mexidos, pão integral torrado e fatias de laranja fresca do jeito que Imani gostava. Mas algo parecia diferente naquele dia. A tranquilidade habitual da manhã vinha carregada envolta por uma incerteza que tensionava seus ombros. Imani surgiu na porta, a mochila já perfeitamente ajustada nos ombros pequenos. O uniforme estava impecável. Ela caprichara no colarinho, garantindo que ficasse completamente alinhado. O cabelo estava preso em tranças bem feitas, sem um fio fora do lugar. Bom dia, querida, disse Caio, colocando o prato no lugar de sempre. Coloquei um pouco mais de canela na sua torrada. Obrigada, respondeu ela em voz baixa, subindo na cadeira. Seus movimentos eram cuidadosos, deliberados, como se estivesse tentando ocupar o menor espaço possível. Caio a observou mexer nos ovos, empurrando-os pelo prato mais do que comendo. O relógio na parede marcava o tempo com batidas constantes cada minuto, os aproximando do horário de deixá-la na escola. A mente dele voltou à oração sussurrada da noite anterior. Está ansiosa por alguma coisa especial na escola, hoje tentou mantendo a voz leve. O garfo de Imani parou por um breve instante. Está tudo bem, disse ela, a mesma resposta de sempre. Os olhos continuaram fixos no prato, os ombros levemente curvados para dentro. O caminho até a escola foi silencioso, interrompido apenas pelo som baixo do rádio da manhã. Pelo retrovisor, Caio percebeu as mãos de Imani firmemente entrelaçadas no colo, o olhar preso à janela. Ao chegarem, ela lhe deu um abraço rápido demais, e entrou no prédio com passos medidos. No escritório, Caio teve dificuldade para se concentrar nos relatórios trimestrais espalhados sobre a mesa. O e-mail apitou com o boletim semanal da escola, a fonte alegre anunciando "Construindo nossa comunidade juntos". A mensagem vinha repleta de fotos coloridas de crianças sorridentes e tópicos sobre inclusão e respeito. Nossos valores se baseiam na criação de um ambiente seguro e acolhedor,
onde todas as crianças possam prosperar, declarava a mensagem da direção. O maxilar de Caio se contraiu ao ler aquelas palavras, lembrando-se da oração sussurrada de Imani e de seus ombros tensos. Quando deu 3 da tarde, ele saiu mais cedo do trabalho, algo que raramente fazia. A fila da saída parecia não andar. Finalmente, Imani apareceu e entrou no banco de trás com um tímido oi. O rosto estava sereno, mas havia algo em seus olhos que fazia o coração de Caio doer. Em casa, enquanto Imani fazia a lição na mesa da cozinha, ele notou a lancheira ao lado da pia. Ao abri-la, encontrou o sanduíche intacto, a maçã intocada, tudo exatamente como havia preparado naquela manhã. "Você não ficou com fome no almoço, querida?" perguntou, tentando manter o tom casual. "Eu só não estava com muita fome", respondeu ela sem tirar os olhos da folha de matemática. O lápis se movia pelo papel com precisão cuidadosa, cada número perfeitamente desenhado. Mais tarde, durante a rotina do banho, Caio ajudou Imani a lavar o cabelo. Quando levantou o copo para despejar a água morna sobre a cabeça dela, ela se encolheu levemente, quase imperceptível, mas o suficiente para fazê-lo parar no ar. O movimento foi instintivo, um reflexo nascido de algo que ela não estava contando. "A água está muito quente?" perguntou, embora soubesse que não era isso. "Não está tudo bem", disse ela depressa. Rápido demais. Ela permaneceu completamente imóvel, enquanto ele terminava de enxaguar o cabelo, as mãos pequenas, segurando com força a borda da banheira. Naquela noite, muito depois de Imani ter ido dormir, Caio ficou acordado em seu quarto. A casa estava silenciosa, mas sua mente barulhenta demais para descansar. Pensou em como Imani sempre falava com tanto cuidado, em como se movia com precisão, em como mantinha uma compostura perfeita. Sempre atribuíra isso à timidez, à sua natureza gentil. Mas agora, olhando para o teto no escuro, uma compreensão diferente começava a se formar. Isso não era timidez. Não era apenas o jeito quieto dela. Era outra coisa completamente diferente. Um escudo cuidadosamente construído, um exercício diário de resistência. Sua menina carregava algo pesado, algo que não sentia que podia dividir. A constatação pousou em seu peito como uma pedra. Há quanto tempo ela vinha suportando aquele silêncio? Quantas manhãs tinha entrado naquela escola, os ombros firmes carregando um fardo que escondia. Pensar nela, enfrentando cada dia com uma coragem tão contida, apertou sua garganta. Ele se lembrou do dia em que a adotara da promessa de mantê-la segura, de oferecer a estabilidade que merecia. Concentrara-se em garantir tudo o que ela precisava, um lar acolhedor, boa comida, a melhor educação. Mas agora, deitado no escuro, percebeu que algumas das batalhas mais difíceis não eram travadas contra inimigos visíveis. Eram travadas em silêncio, em palavras medidas com cuidado, e almoços não comidos em orações sussurradas nos travesseiros, quando ninguém mais podia ouvir. O sono não vinha enquanto o relógio avançava além da meia-noite. A luz da lua desenhava sombras na parede, e em algum ponto da casa silenciosa, sua filha dormia, ou talvez estivesse acordada como ele, carregando pensamentos pesados. O amanhã chegaria com a rotina da manhã, as lancheiras preparadas, as conversas cuidadosas. Mas agora que ele reconhecia o silêncio dela, pelo que realmente era tudo, pareceria diferente à luz do dia. O sol da manhã projetava sombras longas sobre a mesa de Caio, enquanto ele encarava o calendário no celular. Reunião após reunião preenchia a tela em blocos organizados. Com dedos decididos, cancelou uma por uma. A voz preocupada da assistente soou pelo interfone quase de imediato. "Senhor Torres, está tudo bem com a agenda de hoje?" "Surgiu algo", respondeu simplesmente a voz firme, apesar da inquietação no peito. "Assunto de família." O trajeto até a Escola Municipal de Ensino Fundamental levava exatamente 12 minutos. Caio sabia disso porque a levava ali todas as manhãs havia um ano, observando sua figura pequena desaparecer pelo portão do prédio escolar. Naquele dia, tudo parecia diferente. Estacionou o sedã preto na vaga de visitantes
e ajeitou a gravata mais por hábito do que por necessidade. A secretaria da escola fervilhava com a movimentação típica de um dia letivo. Um pai registrava a chegada atrasada do filho. Outra mãe buscava uma criança doente. Caio aproximou-se do balcão com o sorriso mais casual que conseguiu. Vim almoçar com minha filha, disse com naturalidade. A secretária mal levantou os olhos, deslizando um crachá de visitante pelo balcão. Pais almoçando com os filhos não era algo incomum. Era exatamente nisso que ele contava. As portas duplas do refeitório se erguiam à frente, o som das vozes infantis aumentando a cada passo. Caio conferiu o relógio. Eram 12h15. O horário do almoço tinha acabado de começar. Ele entrou discretamente e se encostou perto de uma parede decorada com trabalhos dos alunos. Foi então que a viu. Imani estava na fila do almoço, a mochila roxa pendendo um pouco torta nos ombros pequenos. As mãos seguravam a bandeja com tanta força que os nós dos dedos pareciam claros contra a pele escura. A tensão dela fez a garganta de Caio se apertar. Olha quem chegou! A menina muda! Uma voz cortou o barulho do refeitório. Um grupo de alunos perto da primeira mesa riu. Ei, Torres, por que você nunca fala? O gato comeu sua língua. Os ombros de Imani se curvaram levemente, mas ela não respondeu. Deu um passo cuidadoso à frente na fila. O que tem no seu almoço hoje? Aposto que é estranho como o de ontem, gritou outra voz seguida de mais risadas. As mãos de Caio se fecharam ao lado do corpo. Cada parte dele queria avançar e parar aquilo imediatamente. Mas anos de negociações o haviam ensinado o valor de observar, de reunir informações. Então ele ficou ali, o coração doendo, e observou. Essas tranças parecem pernas de aranha. Uma menina de cabelos claros apontou rindo. E que tipo de sobrenome é Torres para alguém como ela, afinal? Perto do balcão do refeitório, professora Dalila revirava a bolsa aparentemente concentrada em achar a carteira. Ela levantou o olhar por um segundo diante dos comentários e voltou a baixá-lo, os lábios pressionados numa linha fina. Estava perto o suficiente para ouvir tudo, mas não se moveu. Imani chegou ao início da fila. A bandeja tremeu levemente enquanto tentava equilibrá-la. Alguém esbarrou nela por trás, não exatamente por acidente, fazendo-a tropeçar. Ops, disse uma voz falsamente inocente. Nem te vi. Você é tão quieta. É praticamente invisível. Caio observou sua filha corajosa e gentil, se recompor sem dizer uma palavra. O rosto permaneceu cuidadosamente neutro, mas ele reconheceu o leve tremor no queixo, o mesmo que vira na noite anterior durante a oração antes de dormir. A professora Dalila finalmente levantou o olhar, varrendo o refeitório com olhos cansados. Todo mundo procura em seus lugares, disse sem muita convicção, antes de voltar à compra do próprio almoço. As crianças se dispersaram, ainda rindo, ainda lançando olhares para Imani. Ela ficou parada por um instante, a bandeja nas mãos, encarando o mar de mesas à sua frente. Cada lugar parecia se ocupar imediatamente, costas se virando, espaços se fechando como portas sendo batidas. O peito de Caio queimou numa mistura de fúria e dor. Aquilo não era apenas um dia ruim. Não era apenas coisa de criança. Era exclusão sistemática acontecendo bem diante dos olhos atentos de adultos que escolhiam não olhar com atenção demais. Por fim, Imani seguiu até uma mesa no canto vazia, exceto por alguns guardanapos esquecidos. Sentou-se com a mesma precisão cuidadosa que mostrava em casa, organizando a comida com dignidade silenciosa. Os olhos permaneceram fixos na bandeja sem nunca se levantar para encontrar os apontamentos ocasionais ou os cochichos vindos das mesas próximas. A professora Dalila passou por ali carregando o próprio almoço a caminho da mesa dos professores. Lançou um olhar rápido para Imani sentada sozinha, hesitou por um breve momento e seguiu andando. Caio permaneceu enraizado no lugar, a mente acelerada com tudo o que queria fazer. Entrar ali, levá-la para casa, confrontar a professora, ligar para os pais de cada criança que havia sido cruel.
Mas ele também sabia que ações rápidas movidas pela raiva raramente produziam soluções duradouras. Sua filha precisava de mais do que um resgate. Precisava de mudança. O refeitório fervilhava com o caos normal do almoço do ensino fundamental, risadas, conversas, o barulho das bandejas de plástico, o farfalhar de sacolas. Mas naquele canto, sua filha estava numa bolha de isolamento, comendo com cuidado, uma pequena mordida de cada vez, os ombros retos apesar do peso invisível. Ela tinha 8 anos carregando um fardo que nenhuma criança deveria carregar, e o fazia com uma graça que fazia o coração de Caio se encher de orgulho e se partir de tristeza ao mesmo tempo. Ele a observou terminar o almoço metodicamente, percebendo como mantinha os movimentos pequenos e contidos, como se tentasse ocupar o mínimo de espaço possível. Quando finalmente se levantou para devolver a bandeja, moveu-se com a mesma precisão cautelosa que ele notara em casa, o tipo de cuidado que nasce do desejo de evitar a tensão, de tentar ser invisível. As mãos de Caio se agarraram à borda da mesa, os nós dos dedos ficando brancos. As luzes fluorescentes zumbiam sobre sua cabeça, enquanto ele via a filha em pé sozinha, o corpinho rígido de tensão. Outras crianças ocupavam os assentos ao redor. Mas o espaço perto de Imani permanecia visivelmente vazio, como se uma parede invisível a cercasse. Uma menina de Maria Chiquinhas claras torceu o nariz. "Eca, que cheiro é esse, a sua comida de novo?" "É, Cario", gritou outra criança. "Minha mãe diz que fede a sala inteira." Caio percebeu como os dedos de Imani se apertaram em torno da bandeja azul, os nós claros contra o plástico. Ela não respondeu, não levantou o olhar, não se moveu. Apenas ficou ali suportando como se tivesse aprendido que a imobilidade era mais segura do que qualquer reação. A professora Dalila, responsável pelo almoço, levantou os olhos rapidamente do celular. Seu olhar percorreu a cena e voltou à tela, descartando aquilo como simples conversa infantil. Caio observou incrédulo enquanto ela mexia distraidamente o café, mais atenta às redes sociais do que a crueldade que se desenrolava diante dela. Heitorne, gritou um menino, enfatizando o apelido cruel. "Porque seu cabelo é sempre assim? Seu pai não tem dinheiro para comprar uma escova." O peito de Caio se apertou. As tranças protetoras que ele aprendera cuidadosamente a fazer toda semana, uma habilidade que aprendera especificamente por causa de Imani, tinham se tornado mais um alvo de zombaria. Lembrou-se do sorriso orgulhoso dela quando ele conseguiu fazer uma trança decente pela primeira vez, de como ela o abraçou e disse que estava perfeita mesmo sabendo que estava torta. Um grupo de meninas passou por Imani batendo de propósito na bandeja. A água chacoalhou no copo e molhou a manga do uniforme cuidadosamente passado. Nenhuma pediu desculpa. Nenhum adulto percebeu. Ou melhor, Caio percebeu com um horror crescente e eles escolheram não perceber. Aquilo não era aleatório. Havia algo calculado naquelas interações, na maneira treinada como Imani absorvia cada golpe. Era um ritual diário. Sua filha não estava apenas tendo um dia ou uma semana difícil. Estava sobrevivendo repetidamente a uma sequência de pequenas crueldades. A perna de Caio se tensionou, pronta para se levantar. O instinto de pai gritava para que ele fosse até lá, protegesse a filha, exigisse respostas daquela professora negligente. Mas então, os olhos de Imani se ergueram e encontraram os dele do outro lado do refeitório. O olhar profundo castanho o paralisou na hora. Houve reconhecimento, depois medo, e então algo que partiu o coração dele. Um pedido silencioso, desesperado. Ela fez o menor dos gestos com a cabeça tão sutil que qualquer outra pessoa teria perdido. Mas Caio conhecia a linguagem sem palavras da filha. Ela implorava: "Por favor, não. Por favor, não torne isso pior. Por favor, deixe que eu lide com isso." Sua filha, sua criança de 8 anos, estava pedindo que ele a deixasse carregar aquele peso sozinha. Caio afundou na cadeira, sentindo como se tivesse levado um golpe no estômago. Cada fibra do seu ser se revoltava contra atender a esse pedido, contra ver sua menina enfrentar aquela tempestade sem intervenção.
Mas ele reconheceu algo naquele apelo silencioso, a dignidade que ela lutava para preservar a força que estava determinada a provar a si mesma. Ele permaneceu sentado, cada segundo uma eternidade de testemunha impotente. Imani finalmente encontrou uma mesa vazia no canto e colocou a bandeja com precisão cuidadosa. Comeu em pequenas mordidas medidas, os movimentos deliberadamente silenciosos e contidos, como se tentasse ocupar o menor espaço possível no mundo. As risadas das outras crianças ecoavam pelas paredes, mas era como se ela estivesse sentada dentro de uma bolha de silêncio. O sinal do almoço tocou o zumbido áspero, cortando a cacofonia de cadeiras arrastadas e vozes se erguendo. Caio observou Imani se levantar e levar a bandeja até os cestos de lixo com movimentos quase mecânicos. Mais da metade do almoço foi para o lixo. Outro ritual diário ele percebeu. Quantas refeições ela já havia perdido. Quantas vezes passara fome para evitar aquele campo de batalha disfarçado de refeitório. Os alunos passaram por ele rumo às próximas aulas, mas Caio não conseguiu se mover. Ficou ali muito depois de o espaço esvaziar, encarando a mesa do canto onde a filha estivera sentada. O funcionário da limpeza começou a varrer entre as mesas, lançando olhares curiosos, mas Caio mal percebeu. Por fim, com as pernas se movendo sem consciência, foi até o estacionamento. O sol do meio-dia estava claro e alegre em cruel contraste com a escuridão que ele sentia por dentro. Destrancou o carro e sentou-se ao volante, mas não conseguiu ligar o motor. As mãos repousaram no volante, apertando-o com força demais. Todo o sucesso, todo o poder e influência que construíra com tanto cuidado, não significavam nada diante do sofrimento silencioso da filha. Imani aprendera a se tornar invisível, a encolher, a desaparecer e a suportar, e ele, seu pai, seu protetor, não havia percebido nada. A verdade o atingiu com clareza devastadora. Sua filha não apenas sabia como desaparecer. Havia aperfeiçoado isso como uma forma de arte, uma estratégia de sobrevivência tão bem construída que até ele, que a amava mais do que a própria vida, não reconhecera até agora. Ela vinha sumindo bem diante de seus olhos, pedaço por pedaço, dia após dia. Caio fitou através do para-brisa, vendo não o prédio da escola à frente, mas todas as manhãs silenciosas, todos os movimentos cuidadosos, todas as evasivas gentis, que de repente faziam um sentido terrível. Sua filha tentava protegê-lo da própria dor, carregando-a com uma graça que nenhuma criança deveria ter de possuir. O peito dele doía numa mistura de orgulho pela força dela e devastação pela necessidade dessa força. O carro permaneceu imóvel no estacionamento, testemunha silenciosa da dor de um pai pelo filho. E do momento em que ele percebeu que às vezes a maior coragem não está em revidar, mas em ver de verdade o que aqueles que amamos suportam em silêncio. As luzes fluorescentes do refeitório já haviam se apagado em sombras da tarde quando Caio finalmente girou a chave na ignição. As mãos tremiam levemente ao segurar o volante, a imagem de Imani sentada sozinha queimando em sua mente. O caminho para casa pareceu mais longo do que o habitual, cada semáforo lhe dando mais tempo para reviver o que havia testemunhado. Em casa, ele passou pela rotina da noite de forma mecânica, checando e-mails, revisando documentos, preparando o jantar. A cozinha se encheu do aroma familiar de frango assado com arroz, mas seus pensamentos permaneceram naquele refeitório da escola. Quando Imani chegou, seguiu o padrão de sempre. Primeiro a lição de casa, depois ajudar a pôr à mesa, tudo feito com precisão silenciosa. Sentaram-se juntos para jantar, o vapor subindo dos pratos no silêncio confortável da cozinha. Caio observou Imani organizar a comida com cuidado, dando pequenas mordidas medidas. A maneira como segurava o garfo, tão deliberada, tão cautelosa, lembrava-o de como ela havia segurado a bandeja do almoço mais cedo naquele dia. Imani, disse ele em voz baixa, pousando o próprio garfo. Podemos falar sobre o almoço. Ela levantou o olhar, os olhos escuros encontrando os dele. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. Ela sabia. Ele tinha estado lá.
Os ombros pequenos dela se enrijeceram depois. Relaxaram como se estivesse soltando um peso que carregava havia tempo demais. As outras crianças, começou a voz quase inaudível. Elas dizem que minha comida é estranha. Os dedos desenhavam padrões na toalha da mesa. Ontem eu levei a acarajé daquele jeito que a dona Ada ensinou você a fazer. Disseram que o cheiro era esquisito. A garganta de Caio se apertou. Dona Ada, a vizinha idosa, havia passado incontáveis noites ensinando receitas tradicionais para que Imani pudesse sentir os sabores da própria herança. E Imani continuou as palavras cuidadosas e medidas, como se estivesse lidando com algo frágil. Elas não gostam do meu cabelo. Dizem que é demais, que é diferente demais. Ela tocou uma das tranças. As contas fizeram um leve som. A Jasmine disse: ninguém ia querer ser amiga de alguém que parece comigo. A forma direta com que disse aquilo atingiu Caio com mais força do que qualquer explosão de raiva poderia atingir. Não havia indignação na voz dela, nem lágrimas. Apenas uma aceitação silenciosa, como se estivesse dizendo que o céu é azul, ou que a água é molhada. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou ele, mantendo a voz suave. Desde o começo das aulas, respondeu empurrando um pedaço de frango pelo prato. Mas tudo bem, papai. Eu rezo sobre isso. Caio sentiu o coração rachar um pouco mais. Sua filha não deveria ter de rezar por força só para conseguir almoçar na escola. Você sabe que nada do que eles dizem é verdade, não sabe? Disse, estendendo a mão por cima da mesa, para cobrir a mão pequena dela. Imani assentiu, mas manteve os olhos fixos no prato. Eu sei. Mas às vezes... Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes saber não deixa mais fácil. Eles terminaram o jantar falando de coisas mais leves. A prova de matemática, o livro que ela estava lendo, O Passarinho Vermelho, que tinha aparecido no quintal naquela manhã. Mas Caio percebeu como ela comeu cada pedaço da comida, como se estivesse compensando o almoço que não conseguira terminar na escola. Mais tarde, naquela noite, enquanto Caio ajudava Imani a se preparar para dormir, ela se ajoelhou ao lado da cama como sempre fazia, as mãos pequenas entrelaçadas, a cabeça curvada sobre o edredom roxo. Deus! Começou a voz clara e firme no quarto silencioso. Obrigada pelo papai, pela nossa casa e pela dona Ada ali do lado. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Por favor, me ajuda a ser corajosa de novo amanhã. Me ajuda a lembrar do que o papai diz sobre ser forte por dentro. E, por favor, ajuda as outras crianças a entenderem que ser diferente não é ruim. Caio ficou parado na porta, o coração inchado de orgulho e doendo de tristeza ao mesmo tempo. Sua filha não estava pedindo que o bullying acabasse, nem novos amigos, nem ajuda direta. Estava pedindo coragem para enfrentar mais um dia. Depois de acomodá-la na cama e beijá-la de boa noite, Caio saiu para o corredor. Permaneceu ali com uma mão apoiada na porta do quarto, ouvindo a respiração suave dela. As fotos da família alinhadas na parede pareciam observá-lo aniversários, feriados, momentos simples, tornados especiais pelo amor que compartilhavam. Ali, sob a luz fraca do corredor, Caio entendeu com uma clareza esmagadora que assistir de longe já não era suficiente. A resistência silenciosa da filha não era sinal de força. Era um pedido de ajuda. Ela aprendera a se encolher, a engolir a dor, a rezar por coragem em vez de mudança. E ele não tinha percebido, confundindo silêncio com adaptação, educação com paz. O peso dessa compreensão caiu sobre seus ombros. Ser apenas testemunha da dor dela não bastava mais. Protegê-la não era só oferecer um lar seguro ou conforto material. Era defender a dignidade dela, ensiná-la que merecia mais do que suportar tudo em silêncio. O sol da manhã projetava sombras longas sobre o estacionamento da escola quando o carro de Caio parou na área de desembarque. Ele observou Imani ajeitar a mochila, os movimentos cuidadosos e medidos como sempre. O coração doía ao saber o que ela enfrentaria naquele dia. Tenha um bom dia, querida,
disse em voz baixa. Imani lhe deu um sorriso pequeno que não alcançou os olhos. Você também, pai. Ela seguiu em direção à entrada, a trança balançando suavemente a cada passo. Foi então que Caio tomou sua decisão. Em vez de seguir para o escritório, estacionou o carro e caminhou direto até a entrada principal da escola. A recepcionista levantou o olhar com simpatia treinada. Bom dia. Em que posso ajudar? Sou Caio Torres, pai da Imani Torres. Gostaria de revisar o histórico escolar dela e quaisquer registros de ocorrência envolvendo a turma. O sorriso da recepcionista vacilou por um instante. Bem, isso exige autorização adequada e aviso prévio. Estou ciente da LGPD, disse Caio em tom calmo, porém firme. Como responsável legal, tenho o direito de acessar os registros educacionais da minha filha. Posso aguardar enquanto verificam meu documento e separam os arquivos. 20 minutos depois, Caio estava sentado em uma pequena sala de reuniões, cercado por pastas de papel pardo e documentos. O laptop estava aberto e ele começou a fazer anotações de forma metódica. As horas passaram enquanto ele analisava relatório após relatório. O que encontrou fez seu estômago revirar. Os registros de ocorrência traziam descrições vagas, desentendimento no horário do almoço, conflito entre alunos resolvido por mediação, entre pares mal entendido cultural tratado. As sessões de encaminhamento eram ainda mais perturbadoras, alunos orientados, situação monitorada, nenhuma ação adicional necessária. Caio criou uma planilha, registrando datas envolvidos e desfechos. Um padrão surgiu impossível de ignorar. Quando certos alunos relatavam problemas, especialmente crianças negras como Imani, suas queixas eram sistematicamente minimizadas ou descartadas. Os mesmos comportamentos nocivos eram rotulados como mal-entendidos, não como bullying ou assédio. O telefone vibrou com lembretes de reuniões ao longo do dia, mas ele pediu à assistente que reagendasse tudo. Aquilo era mais importante. No início da tarde, os olhos já cansados da leitura, sua determinação só havia crescido. Um relatório em especial se destacou. 3 meses antes, Imani contara discretamente à professora Dalila que algumas meninas continuavam tocando seu cabelo sem permissão. A resposta registrada dizia, sugerido que a aluna use um penteado diferente para evitar chamar atenção. Caio precisou sair para tomar ar. Depois de ler aquilo, ficou no estacionamento respirando fundo, as mãos cerradas ao lado do corpo. Ao voltar, solicitou as políticas anti-bullying da escola e os materiais de formação em diversidade. A pilha que recebeu era fina e claramente desatualizada. Quando o dia letivo se aproximou do fim, ele reuniu as anotações e seguiu para casa. A casa estava silenciosa quando Imani chegou do ônibus. Encontrou-o no escritório cercado de papéis e post-its cobertos pela caligrafia organizada dele. Posso desenhar aqui enquanto você trabalha? Perguntou baixinho. Claro, querida. Ele abriu um espaço no canto da mesa para que ela se sentasse perto. Imani se acomodou com o caderno de desenhos e os lápis de cor. O som dos lápis riscando o papel se misturava ao teclado enquanto Caio organizava as descobertas. De vez em quando, ele a observava, aquela criança preciosa e resiliente que aprendera a se fazer pequena para tentar evitar a tensão. Do lado de fora, o céu escurecia com a chegada da noite. Os desenhos de Imani ganhavam forma, padrões coloridos e belos, revelando a criatividade que ela guardava por dentro. A documentação de Caio também tomava forma, mas pintava um quadro muito mais sombrio. Ao olhar a planilha, via mais do que números e datas. Via um sistema que falhara com sua filha e com crianças como ela. Não era simples negligência, nem professores sobrecarregados perdendo detalhes. O padrão era consistente demais, as omissões seletivas demais. Imani disse em tom suave: "Quer pedir pizza para o jantar?" Ela ergueu o olhar do desenho e assentiu. "Pode ser a de queijo extra." "Claro." Enquanto fazia o pedido no celular,
A verdade que rondara sua mente o dia inteiro finalmente se cristalizou. Aquilo não era apenas uma sequência de incidentes infelizes, ou uma equipe sobrecarregada deixando passar sinais importantes. Era viés sistêmico profundamente enraizado na cultura e nas políticas da escola, influenciando como as experiências de certas crianças eram valorizadas ou desvalorizadas. Ele observou Imani acrescentar mais uma linha cuidadosa de cor ao desenho. Sua filha merecia mais. Todas as crianças mereciam. Os papéis espalhados sobre a mesa não eram apenas papel, eram provas de um sistema que precisava mudar. Caio abriu um novo documento e começou a digitar lenta e deliberadamente reclamação formal e pedido de investigação. As palavras carregavam um peso de propósito. Não seria uma solução rápida, mas seria um começo porque, às vezes, amar significava mais do que consolar o próprio filho. Significava se levantar e exigir algo melhor para todas as crianças. A sala multiuso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Oakwood zumbia com conversas baixas enquanto os pais entravam para a reunião mensal da Associação de Pais e Mestres APM. Caio escolheu um lugar nas fileiras do meio, misturando-se deliberadamente à multidão, em vez de ocupar a frente onde membros do conselho escolar e doadores costumavam sentar. Vestia uma camisa simples de botões, deixando o personagem de CEO de lado. O ambiente tinha cheiro de café e biscoitos de açúcar dispostos sobre uma mesa dobrável perto da entrada. Os pais conversavam em pequenos grupos, as vozes criando um murmúrio sob as luzes fluorescentes duras. Caio percebeu como se agrupavam naturalmente o comitê de arrecadação junto os pais voluntários em outro canto, e alguns sentados sozinhos entre eles, uma mulher que ele logo conheceria como T.A. Reeves. O diretor-geral chamou a reunião à ordem com uma cordialidade ensaiada. Sejam todos bem-vindos. Temos atualizações tão empolgantes sobre a arrecadação do nosso carnaval de primavera, disse a diretora, abrindo um sorriso para a sala. A voz carregada daquele entusiasmo forçado, que Caio já aprendera a reconhecer nos boletins da escola. A reunião seguiu a pauta relatórios de orçamento, eventos próximos, inscrições de voluntários. Caio anotava com cuidado não o conteúdo em si, mas a dinâmica, quem falava, quem era ouvido, quem era educadamente interrompido e conduzido adiante. No momento do espaço aberto para falas, Tânia Reeves levantou a mão. Sentou-se ereta na cadeira vestindo um traje social discreto que sugeria ter vindo direto do trabalho. Gostaria de falar sobre as preocupações contínuas com o bullying durante o horário do almoço, disse a voz firme, porém cautelosa. Vários pais relataram incidentes que parecem não estar sendo resolvidos. O sorriso da diretora não vacilou. Obrigada por trazer isso, Dona Reeves. Quero assegurar a todos que levamos todos os relatos muito a sério. Nossa equipe é totalmente capacitada em resolução de conflitos. Com todo o respeito, Tânia continuou a levar relatos. A sério não é o mesmo que agir. Meu filho tem sido alvo repetidas vezes e a única resposta que recebi foi que a situação foi registrada. Uma leve tensão entrou na voz da diretora. Seguimos todos os protocolos da Secretaria Municipal de Educação para investigar esse tipo de ocorrência. Talvez possamos discutir suas preocupações específicas após a reunião. Caio observou outros pais se mexerem desconfortáveis nas cadeiras. Reconheceu aquela dança cuidadosa das palavras. Investigar não significava resolver e discutir depois da reunião. Quase sempre significava arquivar em particular. Eu já tentei discutir isso em particular, insistiu Tânia mais de uma vez. O problema não é só com meu filho. Há um padrão aqui que precisa ser tratado abertamente. Agradecemos sua paixão pelo bem-estar dos alunos, respondeu a diretora com suavidade. Agora sobre os planos do nosso carnaval de primavera? Caio percebeu a rapidez com que o assunto mudava a eficiência com que as preocupações de Tânia eram envolvidas em reconhecimento educado e colocadas de lado. Viu outros pais, em sua maioria de minorias, assentirem discretamente às palavras dela, permanecendo em silêncio. A reunião seguiu, mas a corrente subterrânea de questões não resolvidas permanecia palpável. Depois da reunião,
Caio dirigiu para casa, a mente processando tudo o que presenciara. O sol da tarde projetava sombras longas pela rua quando ele entrou na garagem. Aquele fora um dia de meio período na escola, e Imani já havia sido buscada pela funcionária de confiança da casa Dona Chen. Encontrou as duas na cozinha, Imani sentada no balcão, enquanto Dona Chen organizava o que restara do almoço. Pai, o rosto de Imani se iluminou. A gente pode assar alguma coisa, Dona Chen disse. Temos todos os ingredientes para biscoitos de chocolate. O pedido simples, carregado de tanta esperança, apertou o coração de Caio. Claro que podemos, querida. Não consigo pensar em maneira melhor de passar a tarde. Dona Chen sorriu compreensiva enquanto juntava suas coisas para sair. Tudo o que precisam está sobre a bancada. Divirtam-se vocês dois. Quando ficaram sozinhos, Caio e Imani caíram na rotina familiar de sempre. Ele a ajudou a medir a farinha, enquanto ela quebrava os ovos com concentração cuidadosa. A cozinha se encheu do cheiro acolhedor de baunilha e manteiga. Lembra quando a gente fazia isso toda sexta-feira? Perguntou Imani, mexendo a massa com foco determinado. Lembro, respondeu Caio, observando-a trabalhar. A gente ficou bem bom nisso, não ficou? Ficou. Ela sorriu, um sorriso de verdade que alcançava os olhos. Eu gosto quando a gente cozinha junto. Parece que está tudo bem. Caio sentiu o peso dessas palavras. Ajudou-a a distribuir a massa nas assadeiras, notando o cuidado com que ela fazia cada porção. Sabe o que eu gosto em cozinhar, disse ele em voz baixa, que leva tempo, que a gente precisa prestar atenção e realmente escutar para saber quando as coisas estão prontas. Imani assentiu como se entendesse que ele falava de mais do que biscoitos. Às vezes as coisas precisam de mais tempo do que a receita diz. Comentou suavemente. Exatamente isso. Ele ajudou a colocar a primeira fornada no forno. E tudo bem. Passaram a tarde assando, conversando sobre coisas pequenas, sabores preferidos, momentos engraçados de programas de culinária, se gotas de chocolate eram melhores do que M&M's nos biscoitos. A cada fornada, os ombros de Imani relaxavam um pouco mais. O riso vinha com mais facilidade. Ela se movia pela cozinha com confiança crescente, orgulhosa das habilidades que desenvolvia. Sentados juntos na ilha da cozinha, compartilhando biscoitos quentes e leite gelado, Caio observou o rosto da filha. Ela cantarolava baixinho, as pernas balançando livre sob a cadeira. Era o estado mais relaxado em que ele a vira em semanas. Aquela tarde lhe dera algo de que precisava desesperadamente, um espaço seguro para simplesmente ser quem ela era. Migalhas se espalharam pelo balcão quando Imani partiu outro biscoito ao meio e lhe ofereceu a parte maior. O gesto simples de compartilhar, de confiar, lembrou-lhe com força do que presenciara na reunião. Às vezes, as coisas mais importantes são ditas nas menores ações. Numa mãe que levanta a voz mesmo sabendo que pode ser descartada, numa criança que oferece metade do biscoito, mesmo depois de aprender que compartilhar pode torná-la vulnerável. A cozinha estava quente com o calor residual do forno e rica com o cheiro de biscoitos recém-assados. Pela janela, o sol da tarde pintava tudo de dourado suave. O sorriso de Imani, livre e genuíno, dizia-lhe mais do que qualquer relatório escolar jamais poderia sobre o que realmente importava. A manhã de segunda-feira chegou com a luz dourada, entrando pelas janelas da cozinha. Caio ajustou a gravata, observando Imani tomar o café da manhã. Pela primeira vez em semanas, ela não comia apressada, nem mantinha os ombros tensos. Pronta para uma nova semana, perguntou servindo-se de uma segunda xícara de café. Imani assentiu, as tranças balançando. Levei cenouras extras hoje, disse batendo de leve na lancheira. E a lição de matemática já está toda feita. O fim de semana fora intenso para Caio. Depois de refletir com cuidado, ele redigira uma proposta para um programa de mentoria estudantil, com iniciativas anti-bullying e atividades de conscientização cultural. Assinara pessoalmente os cheques, garantindo que a escola tivesse recursos para formação e materiais. Quando chegaram à escola,
A diretora Estela os aguardava na entrada cumprimentando os alunos. O sorriso dela se abriu ainda mais ao ver Caio e Imani. Sr. Thornton. Obrigada novamente pelo apoio generoso, disse estendendo a mão. Vamos implementar os novos programas ainda esta semana. Caio apertou-lhe a mão com firmeza. Fico feliz em ajudar. Às vezes, tudo o que é preciso é alguém disposto a dar o primeiro passo. Dentro da escola, professores que antes pareciam distantes, agora sorriam calorosamente para Imani. A professora Dalila, da turma dela, já havia organizado um sistema de duplas para os trabalhos, garantindo que nenhum aluno ficasse sozinho. Naquele dia, durante o almoço, Ruth Ann Serre, uma das auxiliares do refeitório, aproximou-se da mesa de Imani. Seus olhos gentis se enrugaram nos cantos ao sorrir. Querida, disse em tom suave. Reservei um lugar para você na mesa 4. A Sara e o Marcos estão lá. Eles também estão trabalhando no projeto da Feira de Ciências. Imani olhou para Ruth Ann e depois para o pai que estava ali para ajudar a lançar o novo programa. Caio lhe deu um aceno encorajador. Com passos cuidadosos, Imani foi até a nova mesa. Sara, uma menina de óculos e cabelos ruivos cacheados, se afastou um pouco para abrir espaço. Oi, Imani. Você também vai fazer o experimento com plantas. Pela primeira vez em meses, o horário de almoço de Imani foi preenchido por conversa em vez de silêncio. Ruth Ann observava de seu posto cruzando o olhar com Caio de vez em quando, com um sorriso cúmplice. Naquela tarde, Imani praticamente saltou para dentro do carro depois da escola. Pai a Sara perguntou se eu quero ser a parceira dela na Feira de Ciências. Caio sentiu a garganta apertar de emoção. Claro que pode, querida. Os dias seguintes trouxeram mudanças pequenas, mas significativas. Na terça-feira de manhã, Imani passou mais tempo escolhendo a roupa não por ansiedade, mas por empolgação. Tinha planos de sentar novamente com as novas amigas. A Sara gosta das minhas tranças, contou a Caio enquanto ele a levava à escola. Ela disse que parecem desenhos bonitos. Os professores abraçaram o novo programa de apoio com entusiasmo. Caio recebia atualizações diárias sobre as formações em diversidade e as atividades de engajamento dos alunos. A professora Dalila chegou a organizar um dia de troca cultural em que os estudantes podiam compartilhar tradições de suas famílias. Na quarta-feira, durante o almoço, Ruth Ann garantiu que as crianças que antes haviam provocado Imani ficassem em mesas separadas, dando espaço para as novas amizades crescerem. Mantinha um olhar atento, mas sua presença era gentil, mais acolhedora do que autoritária. Seu pai fez algo muito bonito, disse ela baixinho a Imani, enquanto ajudava a limpar um leite derramado. Às vezes basta uma pessoa para ajudar os outros a enxergar melhor. Naquela noite, Caio e Imani sentaram-se à mesa de jantar, com os restos de frango salteado nos pratos. Imani contava animada os planos do projeto de ciências, as mãos se movendo enquanto explicava como pretendia cultivar feijões em diferentes tipos de solo. E a Sara disse que podemos fazer o experimento na casa dela, às vezes também. A mãe dela disse que tudo bem, falou borbulhando de entusiasmo. Que maravilha, querida, respondeu Caio, o coração cheio ao vê-la tão feliz. Ah, e sabe de uma coisa? Continuou Imani quase sem respirar. O Marcos me mostrou o lanche dele hoje. Ele também leva curry às vezes igual a mim. Ele disse, talvez a gente possa trocar os lanches amanhã. Uma risada escapou da garganta de Caio, não só pela empolgação dela, mas pela alegria pura de ver a filha finalmente sentindo-se livre para ser quem era na escola. O som da risada dos dois encheu a cozinha, ecoando pelas paredes e envolvendo-os como um abraço quente. As palavras de Ruth Ann no almoço daquele dia ecoaram. Na mente dele, às vezes, basta uma pessoa. Mas ao olhar para o sorriso luminoso de Imani e Caio, sabia que tinham sido muitas pessoas professores, dispostos a aprender, crianças prontas para serem gentis, e uma auxiliar do refeitório com um coração de ouro. Acima de tudo, tinha sido a coragem silenciosa da própria Imani em continuar esperando por dias melhores. Pai,
A voz de Imani o trouxe de volta ao momento. A gente pode fazer biscoitos para a minha turma na semana que vem. A professora Dalila disse que podemos levar comidas para o dia de troca cultural. Claro. Caio sorriu, estendendo a mão para segurar a dela. Podemos fazer a receita especial da vovó Rosa. Mais risadas borbulharam entre os dois enquanto começavam a planejar a aventura na cozinha. A cozinha se encheu daquela alegria que vem de saber que você está exatamente onde pertence, cercado por pessoas que o veem como você é. Os pratos do jantar ficaram esquecidos sobre a mesa enquanto pai e filha iam para o sofá. Imani desenhava animada os planos do projeto de biscoitos enquanto Caio escutava agradecendo a Deus em silêncio pelo som da felicidade da filha. A manhã de quinta-feira começara com tanta promessa. O sol desenhava faixas quentes sobre a bancada da cozinha, enquanto Caio preparava o lanche favorito de Imani, arroz de Olof, com banana da terra do jeitinho que ela gostava. Nos últimos dias, ela vinha sorrindo mais. Os ombros relaxados, a voz carregando notas de alegria que haviam faltado por tempo demais. Mas quando Caio a buscou naquela tarde, a mudança foi imediata e chocante. Imani entrou no banco de trás com movimentos cuidadosos, a mochila apertada contra o peito como um escudo. O brilho em seus olhos havia diminuído. "Como foi o seu dia, querida?" perguntou Caio, observando-a pelo retrovisor. Imani alisou a saia do uniforme, um gesto que ele reconhecia como forma de se acalmar. "A professora Dalila disse que eu preciso parar de ser tão sensível." As mãos de Caio se apertaram no volante. O que aconteceu? Durante a leitura, algumas crianças estavam cochichando sobre o meu cabelo de novo. A voz de Imani ficou menor. Eu levantei a mão como a gente deve fazer quando alguém atrapalha. Mas a professora disse que eu precisava aprender a ignorar, porque isso faz parte de crescer. O carro pareceu de repente quente demais. Caio ajustou o ar-condicionado, ganhando tempo para firmar a voz. "Aconteceu mais alguma coisa, ela me fez ficar depois da aula. Disse que talvez eu devesse me esforçar mais para me encaixar." Os dedos de Imani seguiram o desenho da lancheira. O lanche voltou intacto mais uma vez. Quando chegaram em casa, o celular de Caio vibrou com uma notificação de e-mail. O remetente era Dalila e o maxilar dele se contraiu ao ler. "Prezado Sr. Thornton gostaria de entrar em contato a respeito dos desafios sociais da Imani. Embora apreciemos sua participação em sala, parece haver um padrão de hipersensibilidade a interações normais entre colegas. Talvez possamos discutir estratégias para ajudá-la a se integrar melhor com os colegas. Atenciosamente, Dalila." Caio leu o e-mail 3 vezes, cada palavra batendo como uma pedrinha. A formulação cuidadosa, a transferência sutil da responsabilidade para a filha de 8 anos. Era habilmente feito. Ele agendou imediatamente uma reunião com o diretor-geral do Lockridge. Os corredores da escola estavam silenciosos às 16h30 quando Caio chegou. Seus passos ecoaram no piso polido enquanto se aproximava da secretaria. O gabinete de Lockridge exalava autoridade cuidadosamente encenada a diplomas, alinhados com perfeição, uma mesa grande demais para o espaço e cadeiras posicionadas para que os visitantes ficassem ligeiramente mais baixos que o diretor. "Sr. Thornton", disse Lockridge, levantando-se com um sorriso ensaiado que não alcançava os olhos. "Entendo que o senhor tenha algumas preocupações." "Tenho." Caio permaneceu de pé até que Lockridge indicasse a cadeira. "Estou preocupado com a forma como a escola está lidando com casos de bullying, especialmente com a sugestão de que a minha filha seja o problema." A expressão de Lockridge mudou para uma preocupação treinada. Bullying é uma acusação bastante séria. O que observamos são ajustes sociais normais. Crianças dessa idade estão aprendendo a lidar com relações, inclusive brincando com a comida e a aparência dos colegas. Caio manteve a voz firme. Lockridge inclinou-se para a frente, entrelaçando as mãos sobre a mesa. "Já fizemos acomodações significativas. Os arranjos de assentos no almoço, o programa de apoio aos alunos que o senhor generosamente patrocinou.
mas precisamos ter cuidado para não criar um ambiente excessivamente sensível. A escolha das palavras não era acidental. Caio percebeu como ecoava o e-mail da professora. Minha filha não está sendo excessivamente sensível. Ela está sendo alvo. Essa é uma interpretação bastante forte. O tom de Lockridge trazia um aviso velado. Temos orgulho de manter a harmonia em nossa comunidade escolar. Às vezes, pais bem-intencionados podem acabar escalando situações que se resolveriam naturalmente. A ameaça era sutil, mas clara. Insistir demais poderia piorar as coisas. Caio sentiu o peso familiar do poder institucional se acomodar ao redor deles como poeira. Agradeço o seu tempo, disse levantando-se, mas quero ser claro. Sugerir que uma criança de 8 anos simplesmente suporte maus tratos não é manter harmonia. É impor silêncio. O sorriso de Lockridge se estreitou. Todos queremos o melhor para as crianças, Sr. Thornton. Espero que considere com cuidado como pretende prosseguir. Às vezes, a abordagem mais útil é deixar que nossos educadores experientes conduzam essas situações. Ao caminhar de volta para o carro, Caio sentiu todo o peso do que presenciara. Os escritórios polidos, a linguagem cuidadosa. Os avisos sutis. Aquilo não tinha a ver com proteção. Cada sistema existente servia não para proteger as crianças do dano, mas para proteger a instituição da responsabilização. Sentou-se no carro pensando nas orações silenciosas de Imani, em seus movimentos contidos em seu espírito gentil, que de algum modo permanecia intacto. As dinâmicas de poder estavam claras agora, não só nas provocações do pátio, ou nas desconsiderações em sala, mas em cada e-mail cuidadosamente redigido e em cada resposta administrativa. O sistema não estava quebrado. Funcionava exatamente como fora projetado manter a ordem por meio do silêncio, preservar a paz, exigindo conformidade de quem sofria, em vez de enfrentar quem causava o dano. À medida que a luz da tarde se apagava no estacionamento, Caio entendeu com clareza esmagadora que aquilo não era apenas sobre sua filha. Era sobre cada criança que aprendera a engolir a própria dor, cada pai ou mãe. Educadamente descartado cada voz silenciada em nome da harmonia. O peso dessa constatação se assentou em seu peito quando deu a partida. Pensou em Imani, à espera em casa, provavelmente desenhando em silêncio a mesa, ainda acreditando na bondade apesar de tudo. O volante parecia frio sob as mãos quando o segurou, entendendo agora que a verdadeira batalha não era contra a crueldade explícita, mas contra o poder liso e polido que fazia o silêncio parecer mais seguro do que a verdade. O zumbido suave da noite de sexta-feira tomou o escritório de casa, enquanto Caio estava à mesa, telefone junto ao ouvido. A luz dourada do pôr-do-sol entrava pelas janelas projetando sombras longas no assoalho. Do outro lado da linha, seu amigo Marcos, também CEO e membro de conselhos escolares, escutava com paciência. Há uma vaga na Academia Riverside, disse Marcos. As iniciativas de diversidade deles são reais, não só discurso. Posso fazer uma ligação. Caio massageou as têmporas, sentindo o peso da semana pressionar. E a abordagem deles para bullying tolerância zero. Consequências de verdade não conversa fiada. E o apoio aos alunos é de primeira. Marcos fez uma pausa. Olha, Caio. Eu sei que você quer lutar, mas às vezes o melhor para nossos filhos é levá-los para um lugar seguro. O que nenhum dos dois percebeu foi quem estava imóvel no corredor logo fora da porta do escritório. Ela tinha descido para pegar um copo d'água aos pés de Meia silenciosos na escada. Agora a mão pequena apertava o batente, o coração acelerado enquanto escutava. Talvez você tenha razão, suspirou Caio. Eu só odeio a ideia de fugir disso, mas o bem-estar da Imani precisa vir em primeiro lugar. Um som pequeno entre um suspiro e um soluço fez Caio se virar. Imani estava na porta, os olhos cheios de lágrimas. O pijama rosa parecia claro demais diante da expressão aflita. Imani querida, começou ele rapidamente encerrando a chamada. Por favor, não me faça ir embora, sussurrou ela, a voz tremendo.
E então, como se uma represa tivesse se rompido, as palavras vieram de uma vez. Eu não quero ir para outra escola. Não quero começar tudo de novo. Eu não consigo. Os ombros dela tremiam enquanto tentava conter o choro. Caio cruzou o cômodo em 3 passos e se ajoelhou à altura dela. Ei, está tudo bem. Nada foi decidido. Eu só estava conversando. Mas você quer que eu vá embora? A força da emoção surpreendeu os dois. Todo mundo sempre quer que eu vá embora quando as coisas ficam difíceis. As palavras atingiram Caio como um golpe físico. Ele se lembrou do prontuário dela da sequência de lares temporários antes dele. Cada mudança rotulada como para o melhor. Em todas, ela fora quem precisara se adaptar, recomeçar, provar que merecia ficar. Imani cruzou os braços ao redor do próprio corpo, um gesto que fazia quando se sentia vulnerável. Eu rezo todas as noites, papai, não só para ser corajosa, disse puxando o ar. Eu rezo para que alguém veja o que está acontecendo. Veja de verdade. Não apenas conserte as coisas me mandando embora. A garganta de Caio se apertou. Vem cá, disse em voz baixa, abrindo os braços. Ela hesitou, depois deu um passo à frente e deixou que ele a envolvesse. As lágrimas molharam sua camisa. Eu não quero ser resgatada, continuou ela. A voz dela ficou abafada contra o ombro dele. Eu quero que as coisas mudem não só para mim, mas para a Jasmine também, para o Marcos, e para todas as outras crianças que são tratadas de forma diferente. Ele afagou o cabelo dela, as tranças bem cuidadas que aprendera a arrumar sozinho. Mas, meu amor, ver você sofrendo assim. Ela se afastou um pouco, erguendo o rosto para ele com olhos que carregavam uma sabedoria além da idade. Às vezes as coisas doem porque precisam mudar, não porque a gente precisa fugir. A simplicidade daquelas palavras o paralisou. Ali, estava ele, um empresário bem-sucedido, acostumado a resolver problemas com poder e recursos, e sua filha de 8 anos lhe ensinava sobre coragem. Quando foi que você ficou tão sábia? Perguntou em voz baixa. Um sorrisinho surgiu em seu rosto. Acho que Deus coloca sabedoria no nosso coração quando a gente mais precisa. Caio se levantou, pegando-a no colo com facilidade. Vamos voltar para a cama. Está tarde. Subiram juntos as escadas. A casa estava silenciosa, exceto pelos passos e pelo zumbido distante do aquecedor. No quarto dela, cercado pelas paredes lilás suaves e pelas luzinhas cintilantes que haviam escolhido juntos, Imani se deitou. Caio ajeitou o cobertor e se ajoelhou ao lado da cama. Imani disse com cuidado: Quero que você saiba de uma coisa. Quando eu te adotei, prometi te proteger. Às vezes fico com medo de não estar fazendo isso bem o suficiente. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele, um gesto tão terno que apertou seu coração. Você me protege estando aqui, papai, ouvindo, acreditando em mim. Eu acredito em você, disse ele firme. E prometo isto, nós não vamos fugir. Vamos ficar juntos e enfrentar isso mesmo quando for difícil, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Ele segurou a mão pequena dela. Vamos trabalhar para melhorar as coisas, não só para você, mas para todos. Pode levar tempo, pode não ser fácil, mas faremos juntos. Os olhos de Imani brilharam com lágrimas novas diferentes das de antes. Você promete? Prometo. Ele apertou a mão dela com carinho. E sabe de uma coisa? Suas orações foram ouvidas. Você é vista não só por mim, mas por Deus. E Ele te deu um coração tão bonito que quer ajudar os outros, não só a si mesma. Ela sorriu então, um sorriso verdadeiro que iluminou todo o rosto. A gente pode rezar juntos, claro. Inclinaram a cabeça e a voz suave dela preencheu o quarto silencioso. Querido Deus, obrigada por me dar um papai que escuta. Obrigada por me ajudar a ser corajosa o bastante para dizer a verdade. Por favor, ajuda a gente a melhorar as coisas na escola, não só para mim, mas para todos. E ajuda o papai a ser corajoso também. Amém? Amém?
Repetiu Caio com o coração cheio. Ele permaneceu ajoelhado ao lado da cama muito depois de a respiração dela se acalmar no sono, observando-o subir e descer tranquilo do peito. A luz suave do abajur fez mais uma promessa silenciosa, não apenas ficar ao lado dela, mas aprender com ela. A coragem da filha não estava em lutar nem em fugir, mas em permanecer presente e esperar pela mudança. Ela lhe mostrara que a verdadeira força às vezes tinha a forma de uma menina de 8 anos rezando não por fuga, mas por justiça. A manhã de segunda-feira nasceu com um frio leve de outono. Caio sentou-se à ilha da cozinha, laptop aberto, observando Imani espalhar cuidadosamente a pasta de amendoim sobre a torrada integral. Os dedos dele pairaram sobre o teclado enquanto relia o e-mail pela última vez. Assunto: pedido de fórum municipal sobre o clima escolar e a dignidade dos estudantes. O coração batia forte no peito. Aquilo não era a comunicação típica de um doador cheia de sugestões educadas e diplomacia calculada. Era diferente. Crua, honesta, necessária. Imani ergueu os olhos do café da manhã. Pai, você está bem. Caio forçou um pequeno sorriso. Só pensando, querida. Ele clicou em enviar antes que pudesse duvidar de si mesmo. Em menos de 1 hora, o telefone começou a vibrar. Primeiro a mensagem da diretora de Relações Públicas, Sarah Chen. Precisamos conversar o quanto antes. Às 10 em ponto, Caio já havia liberado a agenda para uma reunião de emergência na sala principal da empresa. 5 de seus assessores mais confiáveis estavam sentados ao redor da mesa reluzente, os rostos marcados por preocupação. Caio começou Sarah. A voz normalmente confiante, agora hesitante. Eu entendo suas intenções, mas esse fórum é arriscado. Muito arriscado. Marcus Thompson, seu advogado, assentiu gravemente. O conselho escolar pode ver isso como uma ação hostil. A sua posição como grande financiador. Eu não estou convocando esse fórum como financiador. Interrompeu Caio, a voz firme, porém baixa. Estou convocando como pai, como membro desta comunidade. É exatamente isso que nos preocupa, disse James Rivera, responsável pelas relações comunitárias. Você é um dos líderes empresariais mais influentes desta cidade. Tudo o que faz tem peso. A secretaria pode interpretar isso como uma tentativa de pressão. Caio se levantou e foi até a janela olhando a cidade se espalhar lá embaixo. Talvez seja a hora de pararmos de nos preocupar com a aparência das coisas e começarmos a focar em como elas realmente são. O momento, insistiu Sarah. Com o lançamento da nova iniciativa educacional no próximo trimestre, sempre vai haver um motivo para esperar. Caio se virou para encará-los. Sempre algo em andamento, sempre relações delicadas a proteger. Enquanto isso, crianças estão sofrendo. A minha filha está sofrendo. E ela não está sozinha. A sala ficou em silêncio. Caio sentiu o peso da preocupação deles, o instinto profissional de proteger, administrar, controlar a narrativa. Mas ele pensou nas orações silenciosas de Imani, nos movimentos cuidadosos, nos sorrisos corajosos. Eu já enviei convites para todos os membros do conselho escolar, diretores e presidentes das associações de pais do distrito, disse em voz baixa. O comunicado para a imprensa sai ainda hoje. Os ombros de Sarah cederam. Pelo menos deixe a gente ajudar a moldar a mensagem. A mensagem é simples. Precisamos falar honestamente sobre o que realmente está acontecendo nas nossas escolas. Ao longo do dia, as respostas começaram a chegar, algumas solidárias, muitas cautelosas, algumas abertamente hostis. O e-mail do diretor Lockridge foi especialmente incisivo. Embora apreciemos seu interesse contínuo nos assuntos escolares, precisamos expressar preocupação com a natureza potencialmente disruptiva de um fórum como esse. No fim da tarde, a imprensa local já havia repercutido a história. O telefone de Caio não parava de vibrar com mensagens de outros pais, professores e líderes comunitários. Alguns agradeciam por ele tomar uma posição. Outros o alertavam sobre mexer no vespeiro. A volta para casa naquela noite pareceu mais longa do que o normal.
Ao entrar, encontrou Imani sentada à mesa de jantar, os deveres espalhados à frente. Ela levantou os olhos, aqueles olhos sábios, que às vezes o faziam esquecer que ela tinha apenas 8 anos. Como foi o seu dia? Perguntou, repetindo a pergunta que ele sempre fazia. Caio sentou-se ao lado dela. Diferente. Um pouco assustador, na verdade. Imani pousou o lápis. Por causa da reunião que você está planejando? Ouvi a professora Dalila comentando. O que ela disse? Imani deu de ombros, mas os ombros ficaram levemente tensos. Disse que às vezes as pessoas deviam deixar as coisas como estão. Caio sentiu aquela conhecida onda de raiva protetora, mas manteve a voz suave. E você, o que acha disso? Ela ficou quieta por um longo momento, os dedos contornando a borda da folha de matemática. Dizer a verdade é sempre assustador. A pergunta o atingiu como um impacto físico. Ele pensou em todos os e-mails cuidadosamente redigidos que recebera naquele dia, em todos os avisos diplomáticos e preocupações profissionais. Depois pensou nos almoços silenciosos da filha e nas orações sussurradas. Sim, respondeu com honestidade. Às vezes dizer a verdade é muito assustador, especialmente quando é uma verdade importante, que pode deixar as pessoas desconfortáveis. Então, como a gente sabe quando fazer isso, Caio estendeu a mão e cobriu a dela. Coragem não é não sentir medo, querida. É fazer o que é certo mesmo estando com medo. Imani assentiu devagar, assimilando. Tipo Daniel na cova dos leões. Exatamente assim. Ele apertou a mão dela com carinho. Às vezes a parte mais difícil não é enfrentar os leões, é abrir a porta da cova. Mais tarde, naquela noite, depois que Imani foi dormir, Caio sentou-se à mesa e finalizou os detalhes do fórum. O local estava garantido à sala comunitária da Biblioteca Central, um território neutro. A data ficou marcada para dali a 2 semanas, tempo suficiente para todos se prepararem, mas não para adiar indefinidamente. Ele começou a enviar os convites formais, cada um endereçado pessoalmente ao diretor Lockridge, à professora Dalila, a Ruth Ann Sear, a gentil auxiliar do refeitório, a cada pai ou mãe que já havia expressado preocupação e fora educadamente ignorado, a cada professor que talvez tivesse mais a dizer do que o cargo permitia. A cada clique em enviar atenção, crescia não só nos ombros, mas no próprio ar ao redor. Aquilo já não era apenas sobre Imani, nem mesmo apenas sobre a escola deles. Era sobre dizer a verdade em espaços onde o silêncio se tornara confortável para alguns e esmagador para outros. Ele deixou o último convite para Tanya Reeves, lembrando-se de como suas preocupações haviam sido descartadas naquela reunião de pais. A resposta veio quase imediatamente. Já era a hora. Conte comigo. Caio fechou o laptop e caminhou em silêncio até o quarto de Imani. Ela dormia tranquila, o girafinha de pelúcia favorita encaixada sob o braço. Pensou em quanta coragem fora necessária para ela lhe contar a verdade sobre a escola, para romper o silêncio cuidadoso que construíra ao redor de si. Você é mais corajosa do que eu, sussurrou, e fechou a porta com cuidado. Capítulo 12. O Fórum. O auditório da escola foi se enchendo lentamente na noite de terça-feira. Uma tensão silenciosa pairava no ar. As cadeiras metálicas dobráveis rangiam enquanto pais, professores e administradores tomavam seus lugares sob a luz dura dos fluorescentes. O espaço parecia grande demais e pequeno demais ao mesmo tempo. Caio sentou-se na primeira fila, a mão envolta de forma protetora na de Imani menorzinha. Ela vestia seu vestido amarelo favorito, as tranças bem alinhadas e precisas, presas com miçangas amarelas, que tilintavam suavemente quando se mexia. Na outra mão segurava um pequeno caderno coberto de adesivos coloridos. Tudo bem, querida, sussurrou Caio. Imani assentiu, mas apertou a mão dele com mais força. No palco, o diretor Lockridge ajustou o pedestal do microfone. O sorriso confiante de sempre parecia tenso. Membros do conselho escolar se alinharam atrás dele em trajes formais,
os rostos cuidadosamente neutros. A reunião começou com os procedimentos padrão, mas a polidez ensaiada não conseguia esconder a eletricidade no ar. Quando o espaço foi aberto para falas do público, houve um instante de silêncio espesso. Então, Tanya Reeves se levantou, a mesma mãe que Caio vira ser descartada na reunião anterior. A voz dela tremeu um pouco, mas as palavras soaram claras. Meu filho Marcos chegou em casa chorando 3 vezes na semana passada, disse. Em todas, ele me implorou para não dizer nada, porque isso só pioraria as coisas. Que mensagem estamos passando às nossas crianças? Quando ficar em silêncio, parece mais seguro do que falar. Um murmúrio percorreu a sala. Outro pai se levantou depois, outro. As histórias começaram a jorrar como água por uma represa rompida. Um pai descreveu a filha sendo excluída de festas de aniversário. Uma mãe contou como as reclamações do filho sobre bullying foram tratadas como exagero. Na terceira fila, Dona Chen, geralmente tão reservada, falou dos gêmeos sendo zombados pelos lanches. A professora disse que eles deveriam levar comida mais americana se quisessem fazer amigos, disse o sotaque carregado de emoção. Eles são americanos. Nasceram aqui. Cada relato se apoiava no anterior, formando um padrão impossível de ignorar. Alguns pais choravam ao falar. Outros tremiam de raiva contida. Mas todos compartilhavam a mesma verdade central: seus filhos haviam aprendido a suportar, em vez de esperar proteção. Caio sentiu Imani apertar sua mão. Quando Dalila caminhou lentamente até o microfone, o rosto estava pálido e ela segurava o bloco de notas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A sala silenciou. Eu... Começou e precisou pigarrear. Eu preciso dizer algo. Ela olhou diretamente para Imani e depois para Caio. Eu falhei com sua filha. Falhei com todas essas crianças. Lágrimas desceram pelo rosto enquanto continuava. Eu vi o que estava acontecendo. Todos os dias eu via, mas dizia a mim mesma que não era tão grave, que falar causaria mais problemas, que manter a paz era mais importante do que... A voz quebrou. Eu estava errada. Tão errada. A confissão ficou suspensa no ar como um trovão. O diretor Lockridge se mexeu desconfortável na cadeira, mas Dalila não havia terminado. Falamos de inclusão nos boletins. Penduremos cartazes sobre gentileza nos corredores. Mas quando chega a hora real de defender esses valores... Ela enxugou os olhos. Eu escolhi meu conforto em vez da dignidade deles. E vou ter que viver com isso. Uma caixa de lenços passou de mão em mão pela plateia. Até alguns membros do conselho escolar enxugaram os olhos. A fachada cuidadosamente mantida do "está tudo bem" desmoronou diante de tamanha honestidade crua. Mais professores começaram a se manifestar. A professora Rodrigues, do 2º ano, admitiu ter presenciado incidentes semelhantes. O Sr. Thompson, do refeitório, descreveu como os arranjos de mesas reforçavam hierarquias sociais de forma sutil. Cada confissão parecia tornar a próxima mais fácil, como se a verdade fosse contagiosa. Caio sentiu Imani endireitar a postura ao seu lado. No rosto dela não havia triunfo nem vindicação, apenas um alívio silencioso, por sentir que o peso do silêncio finalmente começava a se dissipar. Ele a viu relaxar os ombros pela primeira vez em semanas. O presidente do conselho escolar tentou encerrar a reunião com frases ensaiadas sobre revisar políticas e formar comitês. Mas algo inédito aconteceu. As pessoas começaram a se levantar. Primeiro algumas, depois dezenas, depois a sala inteira. Ficaram de pé não em protesto ou raiva, mas em reconhecimento silencioso de tudo o que fora dito e de tudo o que ainda precisava mudar. Imani também se levantou, seu pequeno corpo ereto e digno. Caio se ergueu ao lado dela, as mãos ainda entrelaçadas. Do outro lado da sala, as lágrimas de Dalila haviam secado. Ela permanecia de cabeça erguida, finalmente, escolhendo coragem em vez de conforto. A verdade pairava no ar, impossível de negar,
ou minimizar. Naquele instante em que todos permaneceram de pé juntos, algo mudou. Não apenas em políticas ou procedimentos, mas nos corações. O peso quente da mão de Imani na sua lembrou a Caio que às vezes o gesto mais corajoso não é enfrentar o poder com poder, mas simplesmente se recusar a deixar a verdade enterrada. Ninguém falou. Ninguém precisou. A sala continuou de pé. Centenas de pessoas unidas em testemunho silencioso daquele acerto de contas e talvez do começo de uma mudança real. O sol da manhã entrou pelas janelas da escola Imberfield, lançando sombras longas pelos corredores vazios que logo se encheriam de vozes infantis. Mas aquele dia parecia diferente. O próprio ar parecia mais leve, como se a verdade dita na noite anterior tivesse varrido anos de silêncio estagnado. Caio estava em seu escritório em casa revisando os e-mails que inundaram a caixa desde o fórum. O café esfriou ao seu lado enquanto ele lia mensagem após mensagem, pais compartilhando histórias próprias, professores oferecendo dicas anônimas, membros da comunidade expressando apoio. O telefone vibrou com um alerta de notícias. Distrito Escolar inicia investigação completa sobre denúncias de discriminação. Ele esfregou os olhos cansados, lembrando dos rostos da noite anterior. Tantos pais haviam se levantado vozes trêmulas no início, depois mais firmes à medida que falavam. Maria Gutierrez descrevendo como o espanhol do filho fora ridicularizado em sala. James Chen relatando o racismo casual que as filhas sofriam. Tanya Reeves, que tentara levantar preocupações antes finalmente sendo ouvida. Às 9 em ponto, o gabinete da superintendência ligou. Sr. Thornton, iniciamos uma investigação formal, disse a superintendente com uma voz que misturava autoridade e preocupação. Nossas conclusões preliminares são perturbadoras. Vamos trazer um conselho independente para a revisão. Obrigado, respondeu Caio simplesmente. O que acontece agora? Já recebemos a carta de renúncia de Gerald Lockridge. Ela estava na minha caixa de entrada hoje cedo. Caio pensou nas expressões cuidadosamente ensaiadas do diretor, nas deflexões habilidosas. Toda aquela evasão polida não resistira à luz da verdade. E as novas políticas perguntou. Vamos anunciá-las hoje? Treinamento obrigatório de competência cultural para toda a equipe e reuniões mensais de supervisão, com pais procedimentos claros de registro de incidentes e uma revisão completa de como lidamos com queixas passadas. Mais tarde, naquela manhã, Caio participou de uma reunião emergencial na escola. A vice-diretora, agora à frente, interinamente parecia abalada, mas determinada. Professores lotavam a sala, alguns defensivos, outros visivelmente aliviados. Quando a discussão virou para acomodações especiais para Imani, Caio se levantou. Não disse firme. Minha filha não precisa de tratamento especial. Toda criança nesta escola merece se sentir segura. Toda criança merece ser vista e ouvida. Isso não é tratamento especial. É dignidade humana básica. Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Dalila, que falara com tanta honestidade no fórum, enxugou as lágrimas e assentiu. Ao longo do dia, Caio recebeu atualizações. O setor de recursos humanos do distrito revisava reclamações de funcionários antes engavetadas. O conselho escolar agendava uma sessão emergencial para aprovar recursos para novos programas de formação. Pais voluntários começavam a organizar comissões para supervisionar o refeitório e o recreio. Quando Caio buscou Imani naquela tarde, ela entrou no carro com um sorrisinho. A Jenny perguntou se podia sentar comigo no almoço hoje, disse em voz baixa. E a dona Ruth cuidou para que todo mundo fosse gentil. Que bom, respondeu Caio, observando-a pelo retrovisor. E como você se sente? Imani pensou por um instante, juntando as mãos no colo. Como se eu conseguisse respirar melhor, disse por fim. Como se o ar não estivesse tão pesado. Em casa naquela noite cozinharam juntos, picando legumes para um ensopado. Imani cantarolava enquanto trabalhava algo que não fazia havia meses. O som encheu a cozinha de uma paz suave. Papai, disse ela, alinhando as cenouras em fileiras certinhas.
Lembra quando você disse que às vezes fazer a coisa certa dá medo? Lembro. Acho que ontem deu medo em todo mundo, mas foi um medo bom. Tipo quando você vai descer um escorregador grande e a barriga dá um friozinho, mas você vai mesmo assim e acaba sendo divertido. Caio sorriu tocado pela sabedoria dela. É exatamente isso, querida. Depois do jantar, Imani fez a lição sem a tensão habitual nos ombros. Vestiu o pijama favorito com estrelinhas por todo o lado e se deitou sem hesitar. Você lê uma história para mim, pediu aconchegando-se sob as cobertas. Caio sentou-se ao lado dela e abriu o livro escolhido. Enquanto lia, percebeu como ela estava relaxada, como a respiração ficava profunda e regular. Na terceira página, ela já dormia. Ele fechou o livro e observou o rosto tranquilo à luz suave do abajur. Naquele silêncio, compreendeu que a coragem da filha, aquela coragem quieta e persistente, havia ajudado a abrir espaço para a verdade, e que, por fim, isso mudara tudo. Os traços dela estavam completamente serenos, livres das preocupações do dia seguinte. A pequena mão repousava aberta sobre o travesseiro, não mais cerrada como tantas noites antes. Parado à porta do quarto, Caio sentiu o peso do que havia começado. A mudança não aconteceria da noite para o dia. Haveria resistência, retrocessos, conversas difíceis pela frente. Mas algo fundamental tinha se deslocado. A verdade fora dita em voz alta e, uma vez dita, não podia ser ignorada. Ele pensou em todas as crianças que se beneficiariam dessas mudanças, não apenas Imani, mas tantas outras que sofreram em silêncio. Crianças que agora teriam vozes para defendê-las. Adultos que se levantariam em vez de desviar o olhar. Imani se mexeu levemente no sono, virando-se com um suspiro suave. Caio a observou por mais um instante, o coração cheio de gratidão silenciosa. A luz da lua desenhava padrões prateados na parede, e no silêncio tranquilo do quarto, ele sentiu os primeiros e delicados sinais de uma mudança real, criando raízes. 3 dias após o fórum escolar, a luz do sol entrou pelas janelas do quarto de Imani, enquanto ela se arrumava para a escola. Havia algo diferente em seus movimentos naquela manhã. Uma leveza, uma naturalidade que não estavam ali antes. Ela cantarolava baixinho enquanto ajeitava as tranças, sem a preocupação de parecer demais. Pronta para o café, chamou Caio da cozinha de onde vinha o cheiro de rabanada. Já vou, pai. A voz dela tinha um brilho que fez o coração dele se expandir. À mesa, Imani não apenas comeu. Ela conversou. Falou sobre o projeto de ciências que estava animada para começar e se perguntou em voz alta se poderiam escolher os próprios parceiros de laboratório. A mudança era sutil, mas profunda como uma flor, abrindo lentamente as pétalas ao sol da manhã. Sabe? Disse ela, cortando a rabanada em quadradinhos certinhos. A professora Martinez vai ser nossa diretora interina, até encontrarem alguém novo. Caio assentiu, lembrando-se da vice-diretora competente, que sempre demonstrara preocupação genuína com o bem-estar dos alunos. E o que você achou disso? Ela foi à nossa sala ontem e falou com todo mundo. Disse, vamos aprender juntos a tornar nossa escola melhor. O garfo de Imani parou no meio do caminho até a boca. Ela olhou direto para mim quando disse isso, pai. Não como se eu fosse o problema, mas como se eu tivesse ajudado a melhorar as coisas. A garganta de Caio se apertou. Você ajudou sim, querida. Sua coragem ajudou muita gente a encontrar a própria voz. O caminho até a escola também pareceu diferente. A tensão que antes preenchia o carro havia sumido, substituída pelo cantarolar suave de Imani acompanhando o rádio. Ao chegarem à área de desembarque, ela não hesitou nem apertou a mochila como um escudo. Tenha um ótimo dia, disse Caio, vendo-a descer do carro. Você também, pai. Ela acenou com um sorriso verdadeiro e luminoso. Mais tarde naquele dia, Caio voltou à escola durante o horário do almoço. Desta vez não estava ali para investigar nem intervir. Queria apenas ver como as coisas estavam mudando. Encontrou um ponto discreto perto da entrada do refeitório de onde podia observar sem ser notado.
O ambiente estava diferente. Professores e auxiliares circulavam entre as mesas com mais atenção e propósito. Ele avistou Dalila, que pedira para manter o cargo após seu depoimento emocionado no fórum. Agora, ela interagia ativamente com os alunos, parando em diferentes mesas para conversar. A postura antes passiva fora substituída por envolvimento genuíno. Ruth Ann Serre estava em seu posto habitual, mas os ombros pareciam mais leves, o sorriso mais frequente. Ela sempre tentara ajudar mesmo quando o sistema dificultava. Agora movia-se pelo espaço com propósito renovado, sua gentileza já não era um esforço solitário, mas parte de um compromisso coletivo com a mudança. Quando Imani entrou no refeitório com a bandeja, Caio prendeu a respiração por hábito. Mas desta vez, algo bonito aconteceu. Imani, uma menina de cabelos ruivos cacheados, acenou de uma mesa perto do centro do salão. Guardamos um lugar para você, Caio viu o rosto da filha se iluminar. Ela caminhou até a mesa onde 3 outras meninas estavam sentadas, incluindo Sarah Chen, que falara no fórum sobre suas próprias experiências com bullying. As meninas puxaram as cadeiras para abrir espaço, criando claramente um lugar para Imani. Ao se sentar, ela colocou a bandeja com cuidado. À sua frente estava o mesmo almoço que Caio preparara naquela manhã, sobras do restaurante etíope favorito deles. Sem hesitar ou sentir vergonha, Imani juntou as mãos e abaixou a cabeça para dizer: graça. Exatamente como fazia em casa. Ruth Ann a chamou ao passar pela mesa e parou por um instante observando com um sorriso caloroso. Seus olhos encontraram os de Caio do outro lado do refeitório por apenas um momento, e ela fez um pequeno aceno cúmplice antes de seguir sua ronda. Isso é Doroate. O que Sarah perguntou, inclinando-se com curiosidade para olhar o almoço de Imani. Meu primo ama isso. A voz de Imani soou clara pelo refeitório. Meu pai e eu também amamos. Quer experimentar? A oferta simples de compartilhar uma comida, que antes fora motivo de zombaria, trouxe um nó à garganta de Caio. Ele observou Imani rasgar com cuidado um pedaço de injera e mostrar às amigas como pegar o ensopado. Isso é incrível! Exclamou a menina ruiva. Você pode me ensinar a fazer. Imani riu um som limpo e alegre que parecia flutuar acima do burburinho do refeitório. Eu ainda estou aprendendo a cozinhar, mas meu pai está ficando muito bom nisso. Talvez a gente possa tentar fazer juntas algum dia. As meninas assentiram animadas e a conversa seguiu naturalmente para outros assuntos: dever de casa, músicas favoritas, planos para o fim de semana. Imani não estava apenas incluída. Ela era parte ativa do grupo, sua voz se misturando às outras em igualdade. Do ponto discreto onde estava Caio, viu a filha florescer diante de seus olhos. Ela não se escondia, não diminuía, não media cada palavra. Era simplesmente ela mesma, a menina brilhante e atenciosa que ele sempre soubera que ela era. Quando riu novamente de algo que Sarah disse, não havia nenhum vestígio da contenção cuidadosa que por tanto tempo limitara sua alegria. Era isso que a justiça parecia ser, percebeu. Caio, não apenas mudanças de política e novas lideranças, mas os pequenos e preciosos momentos em que crianças podiam ser livres para serem quem são. Não era perfeito. Ainda haveria desafios e dias difíceis pela frente. Mas a base havia mudado. O silêncio fora rompido, e em seu lugar, a risada soava como sinos de esperança. Ao sair silenciosamente do refeitório, Caio levou consigo a imagem do sorriso desarmado da filha e o som da risada misturada às das amigas. O medo e a impotência que haviam marcado suas visitas anteriores, à hora do almoço, deram lugar a algo mais forte: alegria e a certeza de que defender a verdade, por mais difícil que fosse, podia gerar mudanças reais. O simples som da risada de Imani durante o almoço significava mais do que qualquer sucesso corporativo que ele já tivesse alcançado. Era o som da cura, do pertencimento de uma promessa cumprida, não só à filha, mas a toda criança que merece ser vista, ouvida e celebrada exatamente como é. A cozinha se encheu com o brilho quente da luz do entardecer, enquanto Imani estava sentada à mesa.
o lápis deslizando com cuidado sobre o papel pautado. A borracha rosa repousava intocada ao lado da mão. Ela parecia segura de cada palavra que escrevia. Caio percebeu como ela estava diferente de poucas semanas atrás. Os ombros relaxados, a expressão tranquila, enquanto fazia a lição. "Sobre o que você está escrevendo, querida?" perguntou Caio, colocando 2 copos de leite e um prato de cookies com gotas de chocolate entre eles. Imani levantou o olhar com um sorrisinho. "A professora Thompson pediu para escrevermos sobre o que bondade e coragem significam para nós", disse pegando um cookie. "Ela disse que a gente podia escrever como se fosse uma carta se quisesse." Caio sentou-se ao lado dela, aquecido pela menção à nova professora que substituíra a antiga. "Parece uma tarefa interessante. Você quer me mostrar quando terminar?" "Quero sim." Imani assentiu e voltou ao papel com foco atento. Enquanto escrevia, Caio observou o rosto dela mudar conforme os pensamentos vinham às vezes sério, às vezes suavizado pela memória. As tranças presas com fitas amarelas naquela manhã balançavam levemente. Ele a viu mover os lábios em silêncio enquanto escrevia algo que costumava fazer durante as orações. Por fim, Imani pousou o lápis e endireitou a folha. "Terminei", disse baixinho. "Você quer ler agora?" "Vou adorar", respondeu Caio, recebendo o papel que ela lhe estendia. A letra era caprichada e precisa cada letra cuidadosamente formada. Ele começou a ler. "Querido amigo, eu costumava achar que ser corajosa era não sentir medo. Achava que ser gentil era sempre sorrir, mesmo quando doía por dentro. Mas aprendi algo importante este ano. Às vezes, ser corajosa é dizer a verdade quando a voz treme. Às vezes é ficar parada quando tudo o que você quer é correr. E às vezes é deixar que outras pessoas sejam corajosas com você. Meu pai me ensinou que bondade não é só ser legal. Bondade de verdade é perceber quando algo está errado e ajudar a consertar. Não só por você, mas por todo mundo mesmo quando é difícil. Eu rezo todas as noites e Deus me ajuda a ser forte. Mas Ele também me enviou pessoas que ficam ao meu lado. Como a Ruth Ann, que guarda um lugar para mim no almoço e sorri como se realmente me enxergasse. Como minhas novas amigas que perguntam sobre a minha comida em vez de zombar dela. E acima de tudo, como o meu papai que me ensinou que amar é lutar pelo que é certo. Aprendi que às vezes é preciso deixar o coração ser corajoso antes que a cabeça pare de sentir medo. E tudo bem, porque coragem não é não ter medo. É fazer o que é certo mesmo assim. Agora, quando eu digo a graça no almoço, eu rezo em voz alta. Não tenho mais vergonha de quem eu sou. E acho que é isso que bondade e coragem realmente significam. Ajudar todo mundo a se sentir seguro para ser quem é. Com amor, Imani. Caio precisou piscar várias vezes ao terminar a leitura. As palavras da filha o atingiram fundo, revelando uma sabedoria muito além da idade. Ele levantou os olhos e a viu observá-lo com um olhar suave. "Isso é lindo, querida", disse em voz baixa. "Posso guardar", Imani assentiu. "Fiz uma cópia extra para a professora Thompson. Essa é sua." Caio se levantou e foi até o escritório em casa, percebendo Imani segui-lo em silêncio. Abriu a gaveta da mesa e tirou uma pasta de couro onde guardava seus documentos mais importantes. Com cuidado deliberado, colocou a carta de Imani lá dentro. "Por que você está guardando aí, papai?" ela perguntou curiosa. Caio se ajoelhou para ficar à altura dos olhos dela. "Porque esta carta é uma das coisas mais importantes que eu tenho agora. Ela me lembra de algo que aprendi com você. O que você aprendeu?" "Aprendi que liderança de verdade não é ter poder, nem ser a voz mais alta da sala. É ouvir as vozes quietas que precisam ser ouvidas. É defender o que é certo mesmo quando é desconfortável." Ele tocou a pasta com carinho. "Suas palavras aqui me mudaram, Imani. Elas me fizeram uma pessoa melhor." Imani passou os braços pelo pescoço dele num abraço apertado. "Você já era bom, papai. Só precisava ser corajoso também." Caio a apertou junto ao peito, maravilhado com tudo o que a filha lhe ensinara sobre coragem e graça.
A carta na gaveta não era apenas papel e tinta. Era um testemunho do poder da verdade, dita com amor de uma fé que movia montanhas, e da sabedoria que às vezes vinha nos menores pacotes. Quando se separaram, Imani bocejou, e Caio percebeu que estava ficando tarde. Hora de dormir, querida. Quer rezar comigo hoje à noite? Quero sim, respondeu ela, pegando a mão dele enquanto seguiam para o quarto, deixando para trás a carta que sempre lembraria aos dois o quanto tinham caminhado, e como o amor podia transformar medo em força. O sol de outono atravessava as janelas do Centro Comunitário Esperança, lançando retângulos quentes de luz sobre o piso de madeira gasto. Caio Thornton observava perto da mesa de artesanato, enquanto a filha Imani se aproximava de um grupo de crianças novas, com passos confiantes. As tranças balançavam suavemente enfeitadas com as miçangas coloridas que ela escolhera naquela manhã. Oi, eu sou a Imani, disse com clareza a voz ecoando pela sala. Querem fazer pulseiras da amizade comigo? Duas meninas levantaram os olhos dos livros de colorir, e um menino de óculos largou a peça do quebra-cabeça. Os rostos se iluminaram com o convite. Sério, eu nunca fiz uma antes, confessou o menino. O sorriso de Imani se abriu ainda mais. Tudo bem. Eu te ensino. Meu pai trouxe muitos fios de cores diferentes. O coração de Caio se encheu ao vê-la puxar cadeiras para os novos amigos, explicando com cuidado como medir e trançar os fios. Poucos meses antes ela teria ficado colada ao lado dele falando em sussurros. Agora, a risada dela se misturava livremente às vozes das outras crianças. A senhora Martinez, diretora do centro, apareceu ao lado dele com uma pilha de papéis coloridos. Sua filha tem um espírito tão bonito, disse em voz baixa. As outras crianças se aproximam naturalmente da gentileza dela. Ela está me ensinando mais do que eu jamais poderia ensinar a ela, respondeu Caio, lembrando-se da carta guardada com segurança na gaveta de casa. Palavras simples mudaram tudo. Ser corajoso não é ser forte sozinho, é ajudar os outros a encontrarem a própria força também. Ao redor deles, o centro comunitário vibrava com a atividade da tarde de domingo. Voluntários idosos organizavam livros doados, enquanto adolescentes ajudavam os menores com a lição. Um pai e um filho consertavam juntos o pé bambo de uma mesa. Ali não havia pisos de mármore nem móveis caros como no escritório corporativo de Caio, mas algo muito mais valioso preenchia o espaço conexão humana verdadeira. Sabe? Continuou a senhora Martinez arrumando os materiais de arte. Quando você se ofereceu pela primeira vez para patrocinar nossos programas de fim de semana, confesso que fiquei receosa, disse a senhora Martinez. Achei que talvez fosse só mais um empresário rico querendo aparecer nos jornais. Caio assentiu, compreendendo o ceticismo inicial dela. Eu costumava achar que escrever cheques bastava, admitiu. Que dinheiro podia consertar tudo. Mas não é por isso que você está aqui todo domingo. Ela perguntou, observando Imani mostrar a um grupo de crianças como fazer um nó mais complicado. Não respondeu ele em voz baixa. Estou aqui porque minha filha me mostrou que a mudança de verdade acontece quando a gente para de tentar resolver tudo de cima e começa a sentar ao lado das pessoas. Uma menina de Maria Chiquinhas se aproximou da mesa de Imani, segurando uma pulseira pela metade e os fios embolados. Eu estraguei tudo, disse o lábio inferior tremendo. Imani pegou os fios com delicadeza. Não tem problema. Às vezes a gente precisa desfazer as coisas para conseguir fazer do jeito certo. Vem, eu te ajudo a começar de novo. Caio lembrou do próprio aprendizado de como seu primeiro impulso fora usar dinheiro e influência para resolver os problemas da escola. Mas a coragem silenciosa de Imani lhe ensinara que liderança verdadeira significava ouvir as vozes menores, encarar verdades desconfortáveis e estar disposto a recomeçar quando fosse necessário. A luz da tarde mudou, pintando as paredes com tons suaves de laranja. As crianças começaram a guardar os trabalhos, enquanto os pais chegavam.
Imani ajudou a limpar a mesa, certificando-se de que cada fio fosse guardado direitinho para a semana seguinte. Pai chamou ela. A gente pode rezar antes de ir embora, como sempre. Claro, querida. As famílias que ainda estavam ali se aproximaram naturalmente, enquanto Imani abaixava a cabeça. Não havia hesitação em sua voz agora, nem medo de ser vista ou ouvida. Querido Deus, começou obrigada por este dia tão bonito e por todos os nossos novos amigos. Obrigada por nos ensinar que o amor é mais forte que o medo e que toda pessoa merece ser tratada com bondade. Ajuda a gente a ser corajoso, não só por nós mesmos, mas pelos outros também. E obrigada por nos mostrar que, às vezes, as maiores mudanças começam com as menores atitudes. Amém. Amém, Caio. Repetiu junto com os demais ao redor. Naquele instante, cercado pela comunidade e banhado pela luz do pôr do sol, ele sentiu com clareza o quanto haviam avançado. A paz que o preenchia não era a satisfação rasa de problemas resolvidos com poder. Era algo mais profundo, mais rico, construído sobre bases de compreensão genuína e humanidade compartilhada. Ao recolherem as coisas para ir embora, Imani abraçou a senhora Martinez. Até domingo que vem, gritou alegremente para os novos amigos que acenaram de volta com entusiasmo. Caminhando até o carro de mãos dadas, Caio percebeu que a verdadeira transformação não viera de sua riqueza nem de sua influência. Viera da escolha de enxergar o que realmente acontecia naquele refeitório escolar, de ouvir a dor por trás do silêncio da filha e de permanecer firme diante da resistência. E, acima de tudo, viera de seguir o exemplo de Imani e sua fé inabalável de que as coisas podiam mudar, se as pessoas fossem corajosas o bastante para encarar a verdade juntas. O ar da noite estava fresco e limpo, trazendo o cheiro das folhas caídas. Imani apertou a mão dele e levantou o olhar, os olhos cheios de contentamento e paz. Neles, Caio viu refletida toda a esperança e a cura que surgem quando escolhemos construir pontes em vez de muros. Quando aprendemos a ficar de pé, não no poder, mas no amor. Essa era a paz mais elevada que haviam encontrado. Não a ausência de conflito, mas a presença de propósito. Não o silêncio do medo, mas a confiança serena de saber que estavam exatamente onde precisavam estar, fazendo exatamente o que foram chamados a fazer. Obrigado por assistir. Se alguma parte desta história ficou com você, considere se inscrever. Estarei aqui novamente amanhã para compartilhar mais uma história que fala direto à alma.